E elas conversando, não, porque fulano encontrou a tesoura, graças a Deus, Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Eu dizia, os caras encontraram a tesoura, é preciso essa louvação. Não, porque fulano encontrou um sapato, graças a Deus seja louvado, já disse, Maria seja louvado. Eu disse, puta merda. Aí um dia eu espirrei. Ai, que Deus lhe ajude, que Deus lhe proteja, que Deus... E eu calado, né? Aí uma disse para a outra, ele não louva. Aí fica, elas me desejaram toda a sorte do mundo que eu espirrei. Aí eu olhei para elas e disse, obrigado, elas esperavam que vocês amém. Mas assim, eu parei de ir lá em respeito a essas pessoas, porque eu estava tendo uns sentimentos de superioridade que eu não me permito ter. Porque é o nível delas, eu tenho que respeitar, e são seres humanos muito melhores que eu. Eu já sou alguém muito estragado. Aquilo serve para elas, eu tenho que compreender, mas não me serve. Servia para minha mãe, mas não me serve. Então cada um de nós tem que medir o que nos serve. Se vocês estão aqui, se nós estamos aqui, é porque isso já não nos serve. Senão a gente estaria num culto, no viés de confirmação, escutando a mesma missa dos padres, a mesma comentário dos pastores. Nós, entre aspas, precisamos ser remexidos por nós mesmos para nos libertarmos do jugo da mente bicameral. A gente precisa, já que o primeiro impulso é inevitável, a gente sente, mas a gente precisa se libertar do domínio desse primeiro impulso e agir num segundo impulso, com o nosso eu mais profundo. E a gente só faz isso se a gente romper com essas certezas aqui, porque somos nós que precisamos resolver em nós mesmos essas questões de elevação pessoal. Mateus, vai ter intervalo? Se você quiser, você quer. Não sou eu. Você é o mais velho, eu sei de filho. Já preciso ser. 12h30. Faltam 25 minutos aí. Tranquilo. Então, pessoal. Trader, destrave agora o curso que dá a possibilidade de obter resultados consistentes. Vamos falar em evolução e estacionamento. O que o ser humano fez de si mesmo ou o que a vida fez do ser humano? Compreenda. Aquele ser humano meio dionisíaco que a gente estava falando ontem, e o que é o ser humano dionisíaco, para quem não estava ontem aqui? Nietzsche, ele observando a humanidade, ele percebeu que a humanidade apresenta duas características básicas em relação a esse tipo de significado, de sentido que ele quis dar, pedagogicamente falando. Ele tomou emprestado do panteão grego 2 deuses para tipificar o comportamento humano em relação ao comportamento característico desses deuses. O primeiro é Apolo, que queria que a humanidade toda fosse um pelotão que obedecesse cegamente aos deuses. E o outro deus era Dionísio, que discordava de Apolo e dizia que todos deveriam viver plenamente a vida. E daqui surge a expressão dionisíaca. São figuras que saem do rebanho humano, saem da zona de conforto para poder experienciar, entre aspas, novas vivências, nunca dantes experimentadas. E é aqui que o DNA da gente se modifica, pessoal, pro bem ou pro mal, ou seja, pro certo ou pro errado, porque na mesmice apolínea o DNA não se modifica. É sempre o mesmo. Obedece às mesmas ordens, escuta as mesmas coisas, mas na experiência dionisíaca você vai para o inusitado, você vai, entre aspas, para a ousadia e é obrigado a improvisar sempre. Nessa improvisação você cresce, porque você desperta seus potenciais e, através de erros e acertos, você vai formando o seu padrão de personalidade. Vai criando o seu projeto de ser.
Só que aqui tem problemas, porque a gente erra muito. Então, Nietzsche dizia que o pouco que a humanidade evoluiu até hoje sempre foi promovido por humanos dionisíacos. E Nietzsche dizia que o humano mais dionisíaco que ele conheceu foi Jesus. Que na época em que ele viveu conseguia escandalizar todo mundo. Da mãe dele até o último seguidor. Por quê? Porque ele foi diferente. Só que Nietzsche diz, o trágico é que o cristianismo que surgiu como legado de Jesus imbecilizou a humanidade. Tornou todo mundo apolítico. Porque o catolicismo que surgiu emburreceu as pessoas, apequenou as pessoas. Durante o século VI e o século XVI, a Igreja Católica não deixava ninguém aprender a ler. Por quê? Porque tinha o perigo de, se a pessoa soubesse ler, poderia interpretar a Bíblia errado. Olha a justificativa teológica. Lutero foi quem rompeu com isso. René Descartes, logo depois, produziu o discurso do método, convidando o ser humano a... Aí vem Immanuel Kant, vem pouco importa. O fato é que sair da zona de conforto é coisa que só os dionisíacos fazem. Ou então alguém que é açoitado pela vida. Somerset Maugham é um contista inglês do século XIX e ele fala da história de Mr. Foreman, que durante 16 anos foi sacristão da paróquia de São Pedro, lá em Neville Square, em Londres. E durante 16 anos o senhor Foreman foi sacristão, o padre morreu, um outro padre substituiu o padre amigo de Foreman. No dia da missa ele disse para Foreman, que era o sacristão, ei, leia o Evangelho. Aí Foreman disse, eu não sei ler não. Aí o padre olhou para ele e disse, como? Eu não sei ler não. Mas você é sacristão aqui há 16 anos? Ah, eu sou, mas não sei ler não. Eu disse, mas um padre que me antecedeu não me ensinou, tentou me ensinar várias vezes, mas eu não consegui, não sei ler não. Isso era em 1940 e alguma coisa. Aí o padre olhou para ele e disse, rapaz, eu não vou ficar com o sacristão que não sabe ler, eu preciso do sacristão que me ajude. Eu vou ter que lhe demitir. Não, seu padre, não faça isso. Não, vou ter que lhe demitir. E assim, Foreman foi demitido. Recebeu a indenização, botou no bolso e disse, cara, o que é que eu vou fazer daqui? Ah, vou comprar um cigarro para melhor pensar. Aí procurou no bairro, viu que não tinha nenhuma tabacaria. Aí ele disse, quer saber? Vou abrir uma tabacaria com esse dinheiro que eu recebi. E assim, 20 anos depois, Mr. Foreman, Albert Edward Foreman, acho que é esse o nome dele, era um dos homens mais ricos de Londres, que ele abriu uma porrada de tabacarias, tornou-se milionário. E era o cliente número 1 de um banco. E o gerente desse banco, um belo dia, vendo que o Mr. Foreman, que era o cliente número 1 dele, estava com muita grana na conta parada, ele foi visitar Mr. Foreman e disse, Mr. Foreman, eu estou aqui porque o senhor é meu cliente principal, o senhor está com muito dinheiro parado, eu trouxe esses investimentos aqui, eu vou deixar para o senhor ler, analisar tudo isso. Aí Mr. Foreman fazia, não, quero não. Não, quero não. Mr. Foreman, fica aqui com esses folhetos, leia. Aí eu disse, eu não sei ler. Aí o gerente olhou para ele e disse, você está brincando, né? Eu disse, não, eu não sei ler. Não quero que você deixe aqui porque eu não sei ler. Aí o gerente demorou a perceber que o Mr. Foreman era analfabeto e era um milionário. Quando ele entendeu isso, ele disse, Mr. Foreman, sem saber ler, o senhor chegou aonde o senhor chegou. Imagina onde o senhor não estaria se o senhor soubesse ler. Ele disse, eu ainda seria sacristão lá na paróquia. Esse conto ele é meio contra-intuitivo, porque a gente tem que compreender a lição pelo viés contrário, né?
Olhem bem como a vida é um troço estranho. No caso de Mr. Fórum, se ele tivesse aprendido a ler, ele continuaria sacristão. Mas como a vida deu uma porrada nele e o tirou da zona de conforto, ele foi obrigado a se tornar dionisíaco. E foi para a aventura, podia ter se ferrado, mas se deu bem. Então, o que faz? Não sei responder, não. Mas seria bom que a vida lhe desse então uma porrada, né? Para tirar você da zona de conforto, para você... Mas a gente não quer receber porrada da vida. Mas assim, e aí? Como é que fica? Não, eu vou continuar sacristão. Na minha paróquia aqui. Assim, pessoal, nós precisamos nos tornar dionisíacos, mas de forma sábia. A gente tem que aprender com Apolo, tem que aprender com Dionísio, a gente tem que aprender com todas as expressões que estão presentes no DNA humano, porque isso somos nós. É isso que nos fez e continua a nos fazer humanos, mas nós precisamos acrescentar, como a gente vai ver depois de intervalo, mais receitas proteicas no nosso DNA para que o nosso eu comece a perceber que na nossa vida interior existem painéis, existem estradas, existem vivências nunca antes experimentadas pelo rebanho humano, porque não há conteúdo proteico que permita que certas lentes sejam criadas e muito menos inexiste na condição humana a maestria de usar a respiração do corpo biológico, desculpe a redundância, para que através do uso inteligente da respiração você amorteça esse processo de dominação da tese da mente bicameral, que infelizmente o ser humano é escravo desse processo, para que o seu eu mais profundo desperte e ele construa um programa diário de emancipação de si mesmo frente às circunstâncias que a vida diariamente impõe. Ninguém consegue controlar o que a vida faz com a gente, mas a gente tem que aprender a construir um modo de como a gente interage com a vida, seja ela o que diabos for, tiver que ser.